Olá, estudantes! Meu nome é Adriana Paula Martins e vou acompanhá-los na disciplina de Sociedade, Educação e Cultura. Antes de começarem o primeiro assunto da nossa disciplina, eu queria só deixar alguns recadinhos para vocês. Quero pedir que se orientem pelo plano de ensino que está postado no ambiente virtual. Postem suas dúvidas no fórum de dúvidas, para que essas dúvidas não cheguem até o final da disciplina. Nós trabalharemos com grupos de trabalho, os GTs. Por que isso, professora? Nós estamos no curso de formação de professores e nós precisamos nos aproximar o máximo possível da realidade. A realidade de uma escola, ela é trabalhada sempre num coletivo. Nunca nós tomamos uma decisão, nós enfrentamos uma problemática sozinhos. Sempre temos grupos de estudo, grupos de trabalho formados por professores e demais membros da comunidade acadêmica. Então, a primeira atividade de vocês no encontro presencial será a formação desses GTs. Esses GTs, vocês vão trabalhar com esses GTs em toda a disciplina, em todas as atividades. São atividades um pouco mais extensas, então vocês vão poder dividir entre vocês no grupo. Tem só 2 atividades que são individuais, que são as apresentações de trabalho, que vão valer nota nos encontros presenciais, e o fórum fórum de discussões. O restante das atividades será sempre dentro dos GTs. Nossa avaliação final também é um pouquinho diferente daquilo que vocês estão acostumados. Nós vamos escrever um relato de experiência. Esse relato de experiência vai ser com base em uma visita em campo. Como eu disse, nós precisamos nos aproximar ao máximo possível da realidade da escola. Nós estamos no curso de formação de professores. Mas isso está bem especificado lá no plano de ensino, nas atividades. Por isso, eu quero novamente reforçar para vocês que se orientem e tirem suas dúvidas no plano de ensino, para não deixar essas dúvidas chegarem até o final da disciplina. Então, gente, nossa disciplina, o conceito principal que vai permear todo o nosso trabalho da disciplina Sociedade, Educação e Cultura é a cultura. Então, é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje. É isso que vai girar em torno do nosso módulo 1, do nosso encontro presencial e da nossa atividade virtual. O conceito de cultura. Como a cultura opera? Essa é uma obra do Roque de Barros Laraia, que é uma das referências principais da nossa disciplina. A herança cultural é o legado das gerações anteriores, que nos condicionam a depreciar e discriminar os comportamentos dos que agem fora dos nossos padrões culturais. Então, aqui o que estamos dizendo é que a cultura ela vem trazida de gerações em gerações. Então, a gente pode aceitar ou depreciar essa cultura, não querer, não aceitar, querer quebrar algum tabu. A cultura age sobre a fisiologia. O que é isso? Todos nós possuímos o mesmo equipamento anatômico, o nosso corpo, mas o modo de utilizá-lo varia conforme o aprendizado adquirido pela herança cultural de um grupo. Exato, se nós vivemos em uma tribo indígena, nós teremos uma forma diferente de cuidar do nosso corpo do que a forma com que nós fomos educados a cuidar do nosso corpo hoje. Nós e os outros. O homem, ao olhar as demais culturas, tendo como referência a sua, considerará o seu modo de vida como melhor e natural. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho em 2 textos que vocês vão ler também para a atividade presencial 2. É a questão do etnocentrismo, que na referência que eu passei para vocês fica mais claro. Por que a nossa cultura é a melhor do que o outro? Será que existe uma cultura melhor do que a outra? A cultura interfere no plano biológico. Apatia, situação de crise nas quais os membros de uma cultura abandonam seus valores, crenças e as motivações para continuarem unidos e vivos. Será que tem como a gente matar ou dizimar uma cultura?
Foi também a Pati que dizimou parte da população cangue-gangue de São Paulo quando teve seu território invadido, ao perceberem que os seus recursos tecnológicos e mesmo seus seres sobrenaturais eram impotentes diante do poder da sociedade branca. Estes índios perderam a crença em sua sociedade. Muitos abandonaram a tribo, outros simplesmente esperaram pela morte que não tardou. Então, novamente, eu lanço aqui a questão: existe uma cultura melhor do que a outra? Uma cultura pode se apropriar de outra, ou melhor, homens de uma determinada cultura podem se apropriar de vidas que têm outras culturas diferentes? A cultura também pode curar doenças reais ou imaginárias, a partir da fé do doente na eficácia do remédio ou do tratamento. Nós temos hoje aí, muito forte na nossa década agora, a questão dos tratamentos espirituais ou religiosos mesmo. A crença em um determinado santo ou em um determinado remédio, que talvez possa ser o santo ou a crença só na cabeça da pessoa, mas a pessoa pode ficar curada. Os indivíduos participam de modos diferentes da cultura. A participação do indivíduo na cultura é limitada pelo sexo, pela idade e por razões de ordem cultural. Na maioria das sociedades, os homens desfrutam de maior participação nas atividades culturais. É uma das questões que nós veremos também no decorrer da nossa disciplina, a participação da diversidade de gêneros, de sexo e de raça. Qual que é o papel da mulher? Qual que é o papel da criança, da pessoa com deficiência, o papel da pessoa com diversidade de sexo e de gênero, que não é aceito na sociedade hoje. Socialização inadequada. Entretanto, ninguém é perfeitamente socializado, mas todos devem possuir o mínimo de conhecimento das regras de convívio social, para que não haja quebra do padrão de comportamento. No entanto, nem todas as situações prevejam um padrão de comportamento aceitável a ser seguido. Quando o indivíduo não for bem socializado e não conhece as regras, deixa de ser uma pessoa social e as regras não se aplicam a ele. Quando a pessoa não segue aquilo que a sociedade impõe, uma cultura já construída, ela pode ser isolada. E será que ela consegue viver no isolamento? A cultura tem uma lógica própria, um hábito cultural. Só pode ser analisado dentro do sistema a que pertence. No livro Pensamento Selvagem, Strauss refuta a ideia evolucionista de que as sociedades sempre são inferiores porque dispõem de um pensamento mágico que supostamente precederia o pensamento científico. Para o autor, o contínuo, a magia, religião e ciência não são sucessivos, mas antes sistemas simultâneos na história da humanidade. Sistema de classificação. O que supomos ser uma ordem natural do sistema cultural é fruto de um procedimento. É o sistema de classificação que ordena o aparente caos das coisas naturais. Cada cultura organiza ao seu modo o mundo que o rodeia, conferindo-lhe sentido. Assim, para entender a lógica de um sistema cultural, é necessário compreender o seu sistema de classificações, que é um sistema de seleção e de ordem natural. Rodney Needham, antropólogo inglês, faz uma interessante analogia baseada em estudos sobre indivíduos cegos desde o nascimento e que ganham a visão através de uma cirurgia. A reação inicial é de uma dolorosa aflição diante de uma caótica confusão de cores e formas. Essas lhes parecem não ter nenhuma relação compreensível entre si. Apenas vagarosamente, com um intenso esforço, pode aprender que essa confusão manifesta uma ordem, e somente com uma aplicação resoluta é capaz de distinguir e classificar objetos e adquirir o significado de termos tais como espaço e forma. Por quê? Porque ele não foi educado, a visão dele não foi educada desde bebezinho às formas e cores e espaços que estão na cultura e na sociedade que estão ao redor dele.
cultura é dinâmica. Não existe sociedade estática. As sociedades simplesmente demoram mais para alterar seus hábitos, por estarem, em geral, satisfeitas com as respostas culturais que possuem. No entanto, os homens, ao questionarem seus hábitos, acabam por modificá-los. As mudanças culturais podem ocorrer de dois modos: a interna, quando é fruto da própria dinâmica do sistema cultural, ou externa, quando do contato com outros sistemas culturais. É o que chamamos de aculturação, que vocês também vão fazer uma atividade no encontro presencial sobre esse conceito, aplicando esse conceito de aculturação, que é aquela cultura que trazemos do outro, que tomamos para nós, que não é nossa, mas nós tomamos para nós. Tempo e cultura. O tempo é um elemento chave na análise de cultura. As mudanças mais lentas são quase imperceptíveis aos que estão de fora do sistema cultural. Entretanto, o ritmo pode ser acelerado por acontecimentos históricos de grandes proporções, tais como catástrofes naturais ou inovações tecnológicas. Mas toda mudança, por menor que seja, sempre traz consigo uma série de conflitos, haja visto que toda a sociedade é palco da luta de forças entre tendências conservadoras e entre tendências inovadoras. Então, a cultura ela é o tempo todo plástica, ela é móvel. Ela, apesar dela trazer muitos resquícios, ter sempre uma história, ela está sempre se modificando. A cultura brasileira hoje, ela é diferente da cultura brasileira de 10 anos atrás. Por quê? Aconteceram fatos históricos e, sobretudo, educacionais que modificaram essa cultura. Então, é isso que nós vamos ver no decorrer da nossa disciplina. O que é história, o que é educação, o que é sociedade influi, interessa, qual o papel desses coadjuvantes na cultura, na formação da nossa cultura. Os conservadores atribuem a legitimidade dos hábitos a fatores sobrenaturais. Já os inovadores questionam a permanência de tais hábitos, propondo sua modificação. São as duas correntes, que foi falado antes. Assim, uma moça pode fumar tranquilamente em público, mas isso somente é possível porque antes dela, numerosos jovens suportaram as zombarias, as recriminações, até que essas se esgotaram diante da nova evidência. É um exemplo aqui da modificação da cultura pelos inovadores, Todo sistema cultural está em permanente processo de mudanças. Compreender que esse processo faz parte da dinâmica dos sistemas culturais ameniza os choques culturais e evita atitudes preconceituosas, que é aquilo que nós não podemos e temos que trabalhar em nossa sala de aula, em nosso sistema educacional. Nós estamos tendo hoje em dia uma sociedade muito diversificada. Nós temos papéis diferentes, papéis novos na família. E como a sociedade tem trabalhado essas mudanças, esses novos papéis? É isso que nós vamos ver no decorrer da nossa disciplina. É sobre isso que permeia as atividades de vocês e, sobretudo, a avaliação final, a qual, como eu já disse, será um relato de experiência que vocês vão visitar uma escola e vão observar algumas questões que estão ligadas a tudo que a gente vai estudar, sobretudo o conceito de cultura, que é o conceito mais forte dentro da nossa disciplina. E é a partir disso que vocês vão escrever o relato de experiência de vocês, que vai valer como avaliação final. Só que tudo isso tem a nossa orientação já no desenvolvimento da disciplina e na atividade virtual lá postada no ambiente virtual e também no plano de ensino. Mas como eu falei antes, gostaria que vocês lessem de antemão para tirar alguma dúvida, para a gente começar já a sanar essas dúvidas já antes. Esses relatos de experiência, eu pretendo que a gente faça-os de maneira que a gente possa publicá-los. Por quê? Nós somos, como eu já disse antes, um curso de formação de professores. Nós precisamos registrar, registrar o nosso trabalho, aquilo que nós estamos trabalhando na prática e estamos teorizando, porque essa avaliação, esse relato de experiência, vocês vão descrever para mim aquilo que vocês viram na prática, mas apoiado em uma teoria, a teoria que nós estudamos no decorrer de todas as disciplinas. Mas mais na frente a gente vai estar falando sobre essa avaliação final. Obrigada pela atenção de vocês.